gente, vamos lá, redação. Nem não adianta, ninguém precisa se mostrar aí, porque a pessoa já faz assim. Não, não precisa se preocupar não. É possível aprender, primeira coisa que eu dou certeza para todos aí, todas, enfim. É possível aprender, por mais que você tenha medo de texto, é o normal, eu trabalho com isso já há muito tempo, né? Eu tenho 25 anos de carreira e o meu curso tem 10 anos já, né? Não sou midiático, né? Então se você ficar me procurando por YouTube, essas coisas, não vai me achar. Porque como eu falei com alguém que me perguntou, eu gosto de me aplicar ao aluno em si, não à mídia, aquela coisa, né? De ter 1 milhão, de 3 milhões, 5 milhões de pessoas num canal. Essa live aqui, ela vai para o canal, mas para o pessoal poder ver, assim, não que eu vá fazer um canal para ficar angariando pessoas. Eu sou corretor, né? Já faz tempo, muitos já sabem. Boa noite, quem chegou. Agora, falou em concurso público, é dissertação argumentativa, beleza? E a dissertação argumentativa é o medo de muita gente, porque ela tem muitas regras de exigência. E a banca como a VUNESP, ela é uma banca bem exigente. Só que uma vantagem para vocês, porque em 2021 eu também dei um curso VUNESP e tive aluna com nota máxima para concurso. Então, ter nota máxima para concurso, em concurso, não é impossível, mas depende do treino, né? É por isso que eu coloquei no meu curso agora, né, essa versão mais recente, né, mais atual, eu coloquei 14 correções para vocês. Então, se você for calcular que a minha correção custa R$50, porque a minha correção não é só uma nota, na verdade a nota nem importa, importa o que você precisa fazer para arrumar. Isso para mim é uma correção. Então eu leio a sua introdução e falo, isso aqui foi bem colocado, isso aqui não, mas arrume e tente fazer por esse raciocínio, não o conteúdo, porque o conteúdo tem que ser seu sempre, que eu vou falar sobre isso também, que são os modelos de redação, né? Todo mundo ficou em silêncio agora, então cuidado com essa história, não, faça esse aqui, ó, encaixa o tema aqui, boa noite, chegando aí. Encaixa o tema aqui que dá certo. Cara, eu vou provar para vocês que isso numa VUNESP não dá certo. Então eu não trabalho dessa forma, gente. Eu trabalho na realidade, tá? Então a realidade a banca VUNESP é uma banca exigente, tá? Boa noite para quem chegou. A banca VUNESP é uma banca exigente, mas não precisa ficar com medo da VUNESP. É a mesma coisa de dirigir. Você não sabia dirigir, e foi treinando, até que hoje você dirige assim, né? Às vezes até bate por isso, né? Ou então com o celular. Enfim, aí é outra história. Mas a verdade é que o treino vai fazer você chegar lá. Por isso eu coloquei essa questão da quantidade de correções ser bastante relevante, tá? Alguém aqui já fez VUNESP? Eu já, mas não com redação. Não com redação, Só da LESP, como eu te falei no WhatsApp, fiz uma vez, mas não foi nem corrigida. Por causa da questão da nota, né? Da nota mínima para correção, né? Então, assim, é uma tendência, e vou dizer claramente, que os concursos tenham redação. Deixa eu só mandar um link para alguém que pediu aqui. Que os concursos tenham redação, tá? É uma tendência. Por quê? Alguém sabe? Pode chutar. Gente, aqui é uma sala de bate-papo, assim, então podem falar assim o que vocês acham, não tem problema. Mas assim, a pergunta é, por que vocês acham que é uma tendência a inclusão da redação nas provas? Para saber se a pessoa tem um português bom, coeso, né? Primeiro é uma capacidade, né? É eliminatório, sim, Mariane. Mas é para ver se a pessoa tem... Uma boa gramática. Se ela tem uma capacidade textual mínima, né? Porque, não sei quem... Eu vi num comentário, porque aí eu começo a fuçar pela internet, ver que o pessoal tá falando sobre o concurso, e aí eu vi uma assim, uma máxima assim, não sei por que vão cobrar redação se a gente, no cargo que a gente vai assumir, a gente não vai escrever. Minha gente, você escreve todo dia. Todo mundo aqui escreve todo dia alguma coisa, né? Tudo bem que no Enem não, desculpa. No WhatsApp a gente escreve algo assim mais
coloquial, né? A gente abrevia, não usa tanta pontuação. É normal, porque o contexto permite, entende? Mas, se vocês vão trabalhar... exatamente. Faço sentença todo dia no estágio, né? A Gabriela comentou no chat. Então, se você vai trabalhar num mundo judiciário, todo mundo que tem contato com o judiciário sabe que dentro do judiciário a correção gramatical é de extrema importância. Todo mundo sabe. Então, se você vai ser, de repente, um auxiliar de um juiz, alguma coisa nesse sentido, ou vai ter que mandar um documento, e você... eu tenho que fazer um bilhete aqui, escreve o bilhete todo truncado, você pode ter certeza absoluta de que o juiz vai... Não vai cortar a sua cabeça, tipo, Alexandre de Moraes, não é isso não, aquela cena que ele fez, né? Mas vai reclamar. Para vocês terem uma ideia, verdade, uma risadinha subiu aí. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, no começo do ano, eu dei aula particular para uma advogada de São Paulo, e ela falou que precisava ter aula porque o dono do escritório dela, né, em que ela estava trabalhando, ele falou que o texto dela era prolixo, então é um texto que ele não é objetivo, é um texto que a gente chama de topicalizado, né? Em que as frases são todas invertidas, assim, e é uma mania do brasileiro ficar invertendo frase. Então, para quem estuda gramática, lá com a professora, né, Renata, você deve saber que a ordem da língua portuguesa, da frase da língua portuguesa, ou da oração em si, que tem verbo, mas toda oração também é frase, né? Porque só não é frase oracional se não tem verbo, tá? Mas ela tem o sujeito, o verbo e a partir do verbo o predicado, que é verbo, complementos, certo? Objeto direto, objeto indireto e os advérbios ali. Seria o mínimo necessário. E aí você entra para o período composto. Aí a pessoa mistura período composto por coordenação com subordinação, faz um período composto misto, não sabe o que é, não pontua corretamente, porque aí entra um monte de pontuação. E quando você topicaliza o período, né, que começa na letra maiúscula, vai até o ponto final, quando você topicaliza, quer dizer, você inverte as ordens dos elementos do período, você faz com que surja um monte de vírgula, entendeu? É por isso. Então, respondendo a minha pergunta lá para trás, por que os concursos estão começando a exigir mais redação? Porque quando eu comecei a trabalhar com concurso faz muito tempo, dei muita aula de gramática, foi aí que eu conheci a professora Renata. E aí nós percebemos até 2013, 2015, que as provas de língua portuguesa deixaram um pouco de cobrar, apesar que a VUNESP ainda acompanha isso um pouco, mas assim, no geral, tô falando no geral, elas deixaram um pouco de cobrar aquela gramatiqueira pura. Assinale a alternativa que contém um objeto direto grifado. Ou o termo grifado é uma oração subordinada a substantivo objetiva direta, entende? Para cobrar bastante interpretação de texto. Alguém aqui já deve ter vivido isso. Chegou lá e falou, nossa, estudei tanta gramática, que é importante sim, só que houve muita questão de interpretação e eu me perdi porque tudo parecia errado ou tudo parecia certo. Alguém aqui já passou por isso? Olha o riso ali subindo. Aí, professor, eu acho que tudo tá certo. Que coisa linda. Principalmente no início da fase concurseira. Principalmente no início da fase concurseira. E olha, eu vou dizer que eu dei aula no Unicursos também, né, em São José. E eu vou assegurar para vocês que às vezes nem só no início. Essa questão de você pegar uma interpretação de texto mesmo e não saber o que fazer com ela é algo mais comum do que vocês podem imaginar, tá? Depois, aí, ao longo desses meses, aí, eu tenho uma técnica de interpretação de texto, aí eu crio um curso baratinho lá e ponho para todo mundo, e era muito legal. E eu criei essa técnica dentro do Unicurso, porque ninguém queria dar aula de interpretação de texto lá, ninguém. Né? Isso foi até antes da Renata chegar ao Unicurso. E aí eu falei, cara, eu pegar, não, me dá, né? E aí eu tive que criar alguma coisa que funcionasse assim efetivamente, porque a interpretação de texto em concurso, letra A, B, C, D e E, não é a mesma coisa de interpretar um livro, não é a mesma coisa de interpretar um poema. Tudo bem? E na redação também passa por isso. A interpretação de texto
passa por onde, primeiramente? Ela vai passar pela interpretação do tema, que é básico. Você vai pegar lá a proposta, mas a primeira coisa que você vai fazer é olhar o tema e olhar a coletânea. Pergunta que não quer calar, para quem já fez redação, assim, concurso e tal, para que você usa a coletânea? Para quem não sabe o que é coletânea, gente, coletânea são aqueles textos que vêm junto com o tema. Daí eu já pergunto de cara, né? E pode errar, tá, gente? Pode errar, não tem problema. Se falar, não interessa, fala o que vocês acham aí. Para que serve a coletânea? Para se inspirar, não sei. Buscar dados, é uma talvez. Visão, mas eu já vou ensinar agora, já daqui a pouquinho, como que funciona na VUNESP, e aí eu falo no geral, assim. O que mais? Que mais vocês ajuda a construir o texto, professor? Ajuda, mas não exatamente pegando dados. Não é para abordar o tema também, não é para ajudar a abordagem do tema? É, mas num sentido muito específico. Mais uma, quem mais? O que você acha que é a coletânea? A coletânea, então, são os textos que vêm acima do tema. VUNESP, sempre o tema vem no fim. Geralmente tem 3, 4 textos. E quando você não conhece o tema... Ô, Maria Ângela, uma pergunta muito legal, porque, assim, em verdade, a VUNESP não trabalha com... Como é que fala? Com temas muito estapafúrdios, assim, temas muito fora da realidade do que a gente vive. Não trabalha. Mesmo em vestibular, porque vestibular é assim, ó, a VUNESP faz a banca de muitos vestibulares do Brasil, geralmente vestibulares de medicina. Beleza. A UNESP, quer dizer, a VUNESP também faz a prova da UNESP. Os temas da UNESP são mais difíceis. Tá? Beleza? Então, é a primeira ideia. E concurso público, você tem o mesmo critério, mas é uma mão mais leve na correção. Ou seja, ele tira menos nota por alguns problemas. É a mesma coisa da VUNESP banca vestibular e VUNESP banca concurso. E como que eu tenho certeza disso? Por causa dos alunos que eu já orientei e tal, e vi que, assim, para um vestibular, eles não estariam ainda 100%. Mas, por exemplo, aquela aluna lá de 2021 que tirou nota máxima na VUNESP, concurso. Então não é impossível. E agora, nesta semana, eu peguei um recurso, também faço recurso, para fazer de uma pessoa, e ela falou assim, eu acho que não vai dar para entrar com recurso, porque a minha nota foi retirada em elementos objetivos. Gente, aí quando eu olhei o texto dela e li o texto dela, eu fiz um comentário de 20 minutos em áudio, explicando todos os parágrafos, todas as linhas, todos os erros, e ainda avisando, falei, a sua nota foi muito alta para os erros que você tem. Entendeu? Por exemplo, ela tinha 10 erros de gramática, mas só descontaram 1. Entenderam? Ela tinha erro de uso de conjunção também, que a VUNESP também cobra. E aí descontaram 1 erro só. Ela tinha pelo menos uns 2 ou 3 erros de conjunção. Né? Então, assim, é mais leve. Tudo bem? Então, façam assim, ó. Então eu vou fazer uma prova da VUNESP, concurso público, e a correção vai ser exigente, mas não vai ser exagerada. Até porque vai ser uma prova... A Kemi, eu já vou responder o que você comentou ali, tá? No chat. Então vai ser uma prova que vai ser apto ou inapto o resultado, ok. Mas para ser apto, eu vou falar sobre isso hoje também, é você saber a estrutura, é você saber encaixar o tema, saber fazer a argumentação, que a Kemi me perguntou sobre argumentação agora, é você saber depois as revisões que você tem que fazer. Então o curso meu, ele vai em cima disso. E o curso, eu não vou lá ficar falando 10 aulas sobre o que é dissertação argumentativa. Não é assim que se dá um curso. Você tem que dar o curso como eu penso que eu faço, de uma maneira prática. Você tem que dar o curso de uma maneira prática. Então, assim, primeira aula, você vai chegar à prova, vai pegar a proposta de redação, certo? E vai fazer o quê? Você vai olhar o tema, olhar a coletânea, e aí vem essa história da coletânea. Em verdade, pessoal, a própria VUNESP não gosta que vocês usem, de que vocês usem a coletânea para fazer o texto. Entende? E é mais ou menos o que a Kemi falou. Fico confuso porque parece que meus argumentos estão nos textos noteadores. Mas aí no curso tem o pulo do gato, que é assim, de onde você tira conteúdo para a sustentação argumentativa. Quem não sabe o que é isso, já eu explico um pouquinho da estrutura, para vocês terem uma ideia.
Então aí você foge do senso comum, você foge daquele texto decorado, que, né, é perigosíssimo. Eu vou mostrar depois para vocês o que é um texto decorado. Você foge do medo do tema e, principalmente para quem já estudou um pouco redação, você foge daquela história de decorar, como é que é? Argumentos coringa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ai, tem que decorar umas teorias coringas, né? O pessoal fala argumentos coringa, mas tem um plural aí, né? Mas de qualquer forma, é uma coisa que acontece. Eu tenho um aluno que está neste ano fazendo curso comigo, né, aula particular, e ele veio com esse papo: eu tenho que ter uma lista de argumento coringa. Eu falei, claro que não. Claro que não. Esse é o medo das pessoas, né? É um tema que eu não domino. Então, de onde eu vou achar notícia não, de onde eu vou achar conteúdo para sustentar meu tema? Querem uma dica já? Lógico. Não, medo nenhum, Maria Ângela. Olha, toda banca valoriza muito história do Brasil ou do mundo. Valoriza muito bem. Mas o meu caso não é vestibular. Mas, gente, vocês estudaram, vocês têm noção da história do Brasil ou do mundo, minimamente do Brasil. Já serve como argumentação. Entende? Então, outra coisa que a banca também valoriza: notícia. Tem gente que fala que não pode colocar notícia na redação, que isso é não sei o quê. Minha gente, se você pode fazer, quem aqui tem mestrado, doutorado, ou tem faculdade, fez TCC, você sabe que em algum momento lá você vai usar algo que vem das notícias, porque você vai como é que fala? Vai sustentar aquela ideia pelo que está sendo publicado, no sentido de repente, já vou falar, Rafaela, sobre isso aí, sobre o livro também. Porque, de repente, a sua tese ou aquele tema é um tema extremamente atualizado. Problema nenhum. Por exemplo, se o tema fosse sobre o uso dos celulares aí nas escolas, tá? Que não tem a ver com vocês, que vocês são área jurídica, mas tudo pode cair. Eu não sou desse princípio de que só isso aqui que pode cair. Então, uso dos celulares, você vai buscar, você sabe algum pensador sobre eles? Não, provavelmente não, né? Mas você sabe, por notícia que você já leu, que já viu, que já ouviu, que isso deu um problema enorme no começo do ano. Todo mundo não sabe isso? Sabe. Todo mundo sabe que minimamente o celular ele desvia a nossa atenção. Beleza. Então você já tem 2 conteúdos para sustentar seu tema. Não, mas isso não vale. Claro que não vale se você não colocar uma fonte de onde saiu. Mas se eu colocar lá que essa questão do foco, né, da desatenção, é uma questão estudada pela psicologia, vamos lá, o corretor vai lá buscar na psicologia para ver se alguém já estudou isso. Então, assim, por texto, um corretor oficial ele vai ter, em média, 3 minutos a 3 minutos e meio, 4 minutos para corrigir um texto. Tá? A batida de correção é grande. Em alguma banca que tenha menos texto para corrigir, pode chegar ao que a Viviana falou, a 15 minutos, mas é isso. E se eu tenho, calcule comigo, se eu tenho 3 parágrafos, um texto de dissertação, normalmente, para quem não sabe, ele tem 4 parágrafos no texto todo. A gente faz com 5, 6, aí começa a ficar um monte de ideia solta que não leva a quase nada. Já falo depois sobre isso. Mas a ideia é assim, você tem uma introdução, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2 e uma conclusão. Até aí, acho que a maioria de vocês sabe o que é isso. Pelo menos já ouviu falar, tá? Então, se eu tenho na introdução um filósofo, se eu tenho aqui uma notícia, e se eu tenho aqui um dado estatístico do IBGE, eu teria que jogar para quem? Boa noite, quem chegou agora. Eu teria que jogar para quem? Eu teria que jogar, de repente, para a inteligência artificial, para que ela encontre mais rapidamente se aquele conteúdo é daquele autor ou daquela área. Mas mesmo assim, não são dados tão confiáveis. Eu ouvi um absurdo outro dia, né, de alguém que falou para uns alunos aí, já vem um material feito por inteligência artificial que já analisou seu texto e já buscou se aquelas informações que você colocou são fidedignas. Cara, isso não existe. Até porque ainda não existe uma correção de redação por inteligência artificial que seja realista. Então quem paga, né, vocês que eu vou pagar para inteligência artificial, em 5 segundos minha correção está pronta. Cara, hoje eu vi exatamente isso. Eu fui para uma conversa num colégio
e a diretora do colégio me mostrou uma plataforma que corrige por inteligência artificial, curso tema, redação Enem. Posso dar uma olhada? Ela abriu e mandou corrigir. Aí no que ela corrigiu, a inteligência artificial, a competência 1, que é gramática, que no caso da VUNESP não é a 1, é a 3. Aí ela corrigiu, e aí eu falei, só que a nota 1, que deu 40, é impossível, porque 40 no Enem é o texto de semi-analfabeto. Uma VUNESP, ela já é mais boazinha nesse caso. Ela olha também os erros da mesma forma e tal. Só que no Enem, por exemplo, você errando 3 elementos no seu texto nas 30 linhas, você já não ganha nota máxima. Numa VUNESP, não. Numa VUNESP eu já vi aluno meu com nota máxima que errou 5, 6, mas sim, bem espaçados os erros. Então, em cada parágrafo a pessoa errou uma coisa, então ela falou 4 coisas. Então, assim, a VUNESP ainda faz uma vista grossa para isso. Então, entenderam que não tem um conteúdo que seja proibido nas redações. E de onde você pega esse conteúdo para sustentar? Boa noite, quem chegou agora. De onde você pega? Primeiro, você vai pegar de história. Dos fatos históricos que você conhece do Brasil. Segundo, não sabe história? Vai para atualidade. Mas você precisa jogar uma fonte daquela informação. Então joga que, sei lá, saiu de uma publicação da Folha de São Paulo. Quer ver um exemplo? Hoje em dia, o que está acontecendo que todo mundo está publicando? Todo mundo está publicando. É sobre essa questão Trump e Brasil. Então, se você citar, se o tema tiver a ver com esse conteúdo e você citar isso na sua redação e colocar que foi publicado na Folha de São Paulo, não está errado. Não está errado. Por que não está errado? Porque a Folha publicou, o Estadão publicou, o UOL publicou, ela publicou. Você só não pode colocar que é segundo o Google, né? Segundo o ChatGPT. Você ri, né? Porque não é você. Tá? No meu Facebook. No meu... Porque no meu Facebook, olha, porque minha vizinha, eu vou contar uma coisa pra você, na minha vizinha ela fala uns troços bem bacanas, olha, ela falou sobre isso aí, ela não gosta desse tal de trupe não, cara, aí não pode, porque aí virou uma redação pessoal, tá? Então, basicamente, voltando ali ao que eu comecei e esticando um pouco mais, você sempre vai começar a redação olhando o tema e olhando a coletânea, e a coletânea não vai servir para você fazer o texto. Aí eu pergunto, bom, já perguntei, deixa eu responder. Para que serve a coletânea, então? É uma coisa chata que eu vou falar agora, mas é uma realidade vestibular ou de concurso. Todo mundo sabe que tese é um posicionamento? Minha tese é meu posicionamento, certo? Só que às vezes o posicionamento não é seu. Sabia disso? Talvez não. Vamos supor que o tema seja aborto. Uma carinha. Vamos supor que o tema seja aborto. Aí você, na coletânea da VUNESP, que eu vou ter que abrir de novo, não sei porque eu fechei aqui, mas a coletânea da VUNESP, ela tem 4 textos normalmente, tá? Aí você tem o texto 1, 2, 3, 4, o tema aqui embaixo. Aí vamos supor que o tema seja aborto, tá? E aí você tem, por exemplo, o primeiro texto a favor do aborto, o segundo texto a favor do aborto, o terceiro texto a favor do aborto, o quarto texto a favor do aborto. Você vai poder escrever contra o aborto? Sim ou não? Não. Não pode. Entendeu para que serve a coletânea? Para ver para que lado que a banca está direcionando você. A coletânea ela serve para direcionar e para cobrar do participante de concurso ou vestibular se ele sabe ler. Você acredita? Porque assim, se todos os textos estão a favor do aborto e você escreveu contra, você nem leu a coletânea. Então, é uma regra, tá? É importante saber isso aí, Rafaela. É uma regra, ó. Algumas perguntas lá pra cima eu já volto, tá? Pra olhar lá. Boa noite, quem chegou. Então a coletânea ela serve para direcionar o sinal da sua tese. A sua tese, em verdade, é um sinal algébrico. Ou o seu texto vai defender, que é uma tese positiva, ou o seu texto vai atacar inteiro o texto e uma tese negativa. O que você não pode fazer no concurso é, isso aqui é bom, né? É verdade, o aborto é bom, é verdade, mas por outro lado a criança morre. Mas ela não é criança ainda, então não tem problema. Cara, isso não é tese, isso não é dissertação. Dissertação é você defender o seu cliente. O seu cliente é o tema. Entendeu? Ou você atacar o tema, que aí você é o cliente do outro advogado. É a mesma ideia de uma defesa jurídica. Ou você defende
ou você ataca. Beleza até aí? Então não dá para ficar em cima do muro. E a coletânea serve para isso. Se a coletânea for toda negativa, a sua tese vai ser negativa. Quer dizer que aquele cenário não é bom para a sociedade. Se a sua coletânea for toda positiva, obrigatoriamente sua tese vai ser positiva, porque você tem que saber interpretar os textos para ver esse caminhar da banca. Agora, se eu tenho 4 textos, 2 são positivos e 2 são negativos, a banca está dizendo para você que escolha um lado e defenda um lado. Tudo bem até aí? É uma dica bacana, né? Beleza? Porque isso aí pouca gente fala e tal, né? E eu já falo sobre isso, Gabriela, porque existem temas na VUNESP que você vai enxergar no tema os 2 lados, mas eu já vou falar sobre isso. Mas a ideia é, você vai ter que defender um lado. Entendeu? É como sobre o que eu acho. Pois é. A Rafaela falou, eu achei que eu deveria falar sobre o que eu acho. Então, aí se você fizer isso na questão do aborto... Oi, boa noite. Se você fizer isso na questão do aborto e todos os textos eram a favor, você escrever contra, você tira em torno de 30% da nota só. E 30%, nesse caso de vocês do concurso, pode não ser apto, porque eu acredito que apto seja 50%. Pode ou não falar na primeira pessoa. Na primeira pessoa do singular, não, Mariângela, porque primeira pessoa do singular acaba virando relato. Entendeu? Aí acaba virando texto de opinião. Eu acho que isso aqui é bom. Mas primeira pessoa do plural até pode, né? No nosso país e tal. Mas você não pode colocar que a nossa ideia é de que o aborto é bom. Ou que a nossa ideia o aborto é ruim. Eu sempre ensino para os meus alunos de concurso ou de vestibular que é melhor sempre manter a terceira pessoa. Então, o aborto é bom, o aborto é ruim. É ele. Eu estou falando sobre o tema e não sobre mim, nem sobre nós. Beleza? Porque a visão do corretor pode não ser a sua. Aí fica meio estranho. Tudo bem, então, que você começa... Professor, tendência em texto da atualidade para a TJ de São Paulo. Temos antenados nas notícias, cheguei há pouco. Tá, eu já vou falar sobre essas perguntas que estão aqui. Deixa eu só recapitular para quem chegou depois, tá? E terminar um pedaço aqui que é importante. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Você vai e o meu curso é baseado nisso. É o que fazer na hora da prova. E aí eu vou desenvolvendo cada pedaço da redação. Como que monta, por que monta, de onde vem o raciocínio, de onde vem o conteúdo, que são algumas dicas que eu estou passando. Mas, de novo, então você lê o tema, olha para a coletânea e vê para que lado ela vai. Isso é muito claro. Tem que ser muito claro na sua cabeça. Então, se o primeiro texto está indo para o lado positivo, eu vou ao lado do que está escrito texto 1 e ponho um sinal de mais. É isso. Aí eu olho os 4 sinais. A maioria é positiva. É melhor eu defender aquele tema. A maioria é negativa. Tem 4 textos, só um é o contrário. Eu vou pela maioria, então eu coloco a tese como a maioria, por exemplo, negativa. Tudo bem até aí, gente? Entenderam essa ideia da coletânea? E aí quando um é positivo e o outro é negativo? Então, aquilo que eu falei, por exemplo, se você tem 2 textos, um texto é positivo e o outro é negativo, aí a banca está dizendo que você pode escolher, você sim pode escolher o que você acha, mas não pode ficar em cima do muro. Ou você defende e vai positivo o texto, ou você ataca e vai negativo o texto, e aí tudo bem, não tem problema. Beleza? Eu não tenho que citar nem sequer minimamente a coletânea. A coletânea. Você quer ver de onde vem isso que eu estou falando? Ó. Esse aqui eu deixei na tela, o resto eu fechei. Mania. Meus alunos dão risada. A pessoa já fechou tudo aí? Não. Olha o que está escrito aqui. Ó. Primeira parte, depois quando eu encaixar eu leio o resto. Ó, as propostas de redação da Fundação VUNESP apresentam coletânea de textos. Todo mundo ok? Tá? Agora eu não estou vendo ninguém, né? Porque a tela aqui está só com essa informação. Motivadores que servem como ponto de partida para a reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Olha isso, redações compostas predominantemente por cópias desses textos motivadores receberão nota 0. Então, se a maioria do seu texto for Ctrl+C, Ctrl+V, né? Recorta e cola, recorta e cola, recorta e cola, e tem, viu? Tem muita. As redações, a sua redação vai receber nota 0. Se ela não for pela maioria, mas tiver muita
muita cópia da coletânea sem predominância ou predominância de paráfrase. Acho que todo mundo sabe, né? Paráfrase é o quê? É você colocar a mesma ideia com suas palavras. Dá na mesma, vai perder nota. Tá aqui, ó. Em relação aos trechos autorais, que são trechos do seu conteúdo e não da coletânea, terão a nota diminuída drasticamente. Isso quer dizer o quê? Para a VUNESP, se você usa a coletânea como cópia ou como paráfrase, você vai tirar nota acima de 80%? Não. Ficou bem claro isso aí? Critério VUNESP oficial, dá para ver, né? Que é documento VUNESP, né? Tá? Deixa eu chegar para cá e não vou fechar. Se eu fechar, eu tenho que pegar de novo. Estou voltando um pouquinho e aí eu vou dar uma parada para olhar o chat, tá, gente? Então, de novo, pega a prova, olha o tema, olha a coletânea, faz cada sinal do tema lá, o sinal de cada texto, aí você vai descobrir para que lado a banca quer que você vá. Tudo bem? Então a coletânea serve para isso, e serve para você entender aquilo que você não pode usar. Eu tive um aluno uma vez que falou assim: professor, eu cheguei à prova de medicina de Santo André, e todos os textos que eu queria usar, todo o conteúdo que eu queria usar para sustentação estava na prova. Daí eu tive que seguir aquela sua dica, vai procurar na história do Brasil, do mundo, vai procurar em notícia, porque senão você não consegue fazer o texto. E aí ele conseguiu e fez e passou, né? E teve um outro também, não é o caso da VUNESP, mas tem vestibular que não coloca a coletânea, dá só o tema como era antigamente, né? E aí o tema era ética médica. Ele falou que muita gente chorava na sala porque não sabia o que era ética, não teve o que fazer. Tá? Todo mundo entendeu aí então essa questão do tema, como é importante, e a coletânea serve para definir para que lado que você vai defender. Todo mundo entendeu aí? Dá um ok, manda mãozinha, faz alguma coisa. Eu gostei dessa mãozinha. Assim. Beleza? Agora deixa eu dar uma parada para ver as perguntas aqui. Quem chegou depois, tá? Estamos falando aí sobre vários conteúdos aí do concurso, mas eu estou no começo ainda, estou dando algumas dicas já, né? E isso aí que é super tranquilo eu fazer, porque, né, não me custa nada. Deixa eu ver aqui, se alguém perguntou alguma coisa eu não respondi. Essa questão, né? A Kemi, você entendeu agora, né? Que parece que seus argumentos são norteados pela coletânea. Com a técnica que eu ensino, a gente usa a coletânea para isso, tá? E não usa a coletânea para escrever o texto. Pela técnica não precisa, tá? E você nunca vai correr mais esse medo aí, na verdade, pela técnica, tá? O que mais? Posso citar livros em vez de usar o nome do escritor? Em verdade, Rafaela, você vai citar o conteúdo do livro, que aliás isso é importante que vocês saibam. Você sabe o conteúdo de um livro, mas você não sabe mais o nome do livro, muito menos o autor. Então você cita que na literatura existe um livro com o conteúdo tal. Tem uma área do conhecimento e um conteúdo, não tem? Então isso já vale. Ainda bem, né? Entendeu? Você sabe que o homem é o lobo do homem. Eu não sei se é Thomas Hobbes, Thomas Hobbes, não sei se é Foucault, não sei se é Dostoiévski, mas você pode citar que na filosofia existe uma teoria de que o homem é o lobo do homem, se aquilo for relevante para o tema e tal, que depois eu falo um pouquinho sobre isso, tudo bem? Então você pode não saber o nome do escritor nem o nome do livro, você põe só a área do conhecimento de onde saiu aquela informação, tá? Mas toda a informação que vocês trouxerem de fora, que não está na coletânea, tem que ter uma fonte, onde ela foi publicada minimamente, ou a área do conhecimento minimamente, ou o autor ou o nome do livro, tudo bem? É pesquisa, poxa, não sei quem fez essa pesquisa, mas eu vi esse número. Põe que é uma pesquisa publicada pelo IBGE. Tudo bem? Então pode citar, né, o nome do livro só, já vai. Tá? Não precisa citar o autor, com quem ele morava, o que ele fazia. Beleza aí? Agora, você não vai querer fazer o caipirês lá, né? Porque nós... Porque o governo deve fazer isso aqui, a moda de fazer, que tem que funcionar. Mas que doideira que tá o Brasil... Guardem o caipirês, tá? Não pode. Tem gente aqui de vários lugares do Brasil, né? Ei, tá pensando o quê? Tá louco? O pessoal de Floripa lá vai escrever assim: ei, governo, tu mostra capuma na balaia, tá louco? Se tu queres, se tu não queres, diz. Não pode, gente. É coisa de Floripa. Primeira vez que eu vi isso, aí tu mostra capuma na balaia, eu falei, mano, para de me xingar. O que você tá falando aí? Né? Gíria carioca, não sei muita coisa, mas nunca morei no Rio, mas já morei em alguns estados, tá? Então tudo bem essa história de que a coletânea não é para ser usada, tá? Ela vai servir para nortear o sinal da sua tese. E a tese não é o seu posicionamento.
no sentido da sua opinião. É um posicionamento que você tem que ter. Se não tem tese, eu estou defendendo o quê? Nada. É isso. Então vocês aprendem como montar uma tese clara e inequívoca na parte de introdução, porque é lá que ela vai. Tudo bem? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Esse é o medo. Posso citar livros? Já respondi. O que mais? Tananana. Achava que tinha falado dos dois lados. A Gabriela perguntou assim, dessa questão dos dois lados. Ela citou ali. Pessoal, a VUNESP ela tem um tipo de tema que no próprio tema ela aborda os dois lados. Tá? No próprio tema. Combinado? Quando a VUNESP aborda os dois lados, tá? Ela pergunta, por exemplo, aborto, entre a morte de um ser indefeso e a liberdade de escolha da mulher. Ela está tratando os dois lados no tema, certo? Antigamente, você podia fazer assim, se a coletânea permitisse, obviamente, né? Você poderia fazer assim, o aborto é a morte de um ser indefeso. Então seria uma tese negativa. Todo mundo concorda? Tese negativa. Eu vou defender porque é a morte de um ser indefeso, porque isso é ruim e isso é a defesa que eu vou fazer. Tá bom. Ou eu poderia fazer uma tese positiva que o aborto é a liberdade de escolha da mulher. Tudo bem, até 2019, meio do ano. Depois, no fim de 2019 para cá, agora você tem que fazer assim, por exemplo, entre a morte de ser indefeso e a liberdade de escolha da mulher. Então você faz, o aborto vamos supor que seja negativa a sua tese, é a morte de um ser indefeso e não é a liberdade de escolha da mulher. Então você tem que sim usar todas as palavras do tema no seu texto. VUNESP é clássica. Você fez o aborto é a liberdade de escolha da mulher e não citou em momento nenhum que a morte do ser indefeso, você não ganha mais do que 70% na nota final. Entendeu? No caso de vocês que é apto e inapto, pode ser que não tratar algum pedaço do tema seja inapto. E aí não pode. Por isso que você tem que saber no curso, né, eu ensino isso também, que a VUNESP ela tem umas estruturas de tema. Tem tema que é uma pergunta simples, tipo, o cachorro é amigo do gato? Pergunta simples. Tem tema que é pergunta, ou, o cachorro é amigo ou inimigo do gato? Ó, já começa a diferenciar. Tem tema entre, que é o aborto, entre a morte do ser indefeso e a liberdade de escolha da mulher. Aí você tem entre A e B. Então são estruturas temáticas. Aí você aprende isso para você poder montar a sua tese. E para você poder saber o que vai fazer para abordar o tema inteiro dentro do seu texto. Tudo bem? Tá? O que mais que eu não respondi? Plural pode, já falei. A tendência dos textos da atualidade para o TJ São Paulo, teremos que estar antenados nas notícias. Cheguei há pouco. Caroline, é assim, quando você vai fazer uma prova de vestibular ou concurso, sempre é bom olhar o que está acontecendo, mas não ficar olhando a mesma notícia toda hora, que é esse negócio de Trump com Lula aí, essa coisa do Moraes aí e tal. Você já ouviu isso aí pelo menos umas 100 vezes por dia. Então você dá uma geral, tá? Mas não precisa ficar decorando, meu Deus, eu tenho que decorar os dados sobre tudo que está acontecendo. Se você tiver uma noção bem geral do que está ocorrendo, é legal, porque você pode usar isso como sustentação argumentativa. Mas falaram que notícia não vale. Claro que vale. Se vale até para TCC, para mestrado e doutorado, não vai valer para uma prova de concurso e vestibular. Essa regra não existe, tá? Assim como aquela história do portanto. Falaram que eu não posso usar portanto nem atualmente. Cara, está na gramática, não está? Então pode. Aquilo que não está na gramática que não pode. Por exemplo, a priori e a posteriori. Se você gosta e aprendeu com alguém, aí você coloca no começo do desenvolvimento a priori e no outro a posteriori, porque é tipo primeiro lugar e segundo lugar. Não é. A priori é causa, a posteriori é consequência e é latim. Você não pode usar, que é uma coisa que a VUNESP não gosta, que também é legal que eu fale nessa aula aberta. A VUNESP não gosta de, como é que fala? De língua estrangeira na prova. Está escrito no seu edital que é em língua portuguesa, então evitem, né, algumas palavras que você pode evitar. Né? Tem a curtida do post, tem a curtida da minha publicação, da publicação. É isso. Mas não precisa transformar site em sítio, que é o português de Portugal, né? Entendeu? Site, tudo bem. Paciência, né? Tá? Aí põe entre aspas. Minimamente, porque aí não é língua portuguesa, tá? Agora, a priori e posteriori, não pode. Aí você realmente não pode, tá? Então tem que ficar antenado na notícia sim.
A Luane perguntou, mas a coletânea vem bem específica, né? Vem. Mas ela pode vir dessas 3 formas, 4 formas. Tudo positivo, tese positiva, tudo negativo, tese negativa. Ou metade positivo e metade negativo, você vai escolher um lado e vai defender um lado e vai embora. Ou a maioria positiva, você vai positiva, a maioria negativa, você vai com tese negativa. E é isso, tá? São 4 formas de apresentar em coletânea. O normal da VUNESP são 4 textos, mas já vi VUNESP com 2 textos, já vi VUNESP com 3 textos. Então, é questão de proporção, tá bom? Não tem como conseguir identificar se ela é contra ou a favor, é isso? Se você olhar a coletânea, sim. Se for o aborto, todos os textos a favor do aborto, não quer dizer que a banca seja a favor do aborto, mas quer dizer que ela está dando textos para você interpretar que o sinal é para lá. Entendeu? Até essa pessoa que me pediu o recurso da redação, o texto dela ficou muito poético, ficou um tanto filosófico e muito expositivo. Aí eu falei para ela, mas a dissertação argumentativa, ela é uma dissertação argumentativa objetiva em prosa. Você não pode ficar enchendo de figuras, de linguagem, fazer uma linguagem poética. Entendeu? Ah, não, mas eu segui o tipo do tema. Não, o tipo do tema era exatamente meio poético, meio filosófico, para enganar você. Mas na verdade era uma coisa da sociedade muito, muito sólida, muito concreta. Você tem que trazer para o mundo concreto, para o mundo real. É isso. Também é uma dica que eu passo, né? Estou passando agora e falo sobre isso no curso também, tá? O que mais? Fala sobre o livro, professor. Posso usar o nome do livro só? Sim, acabei de responder mais atrás, né? Professor, na redação, se tiver texto de apoio e o tema, vai ter sempre texto de apoio e tema. Posso escrever na introdução citando o tema? Você tem que escrever na introdução citando o tema. É obrigatório. Desenvolvimento, falar a favor do tema e falar desfavorável? Não. Imagine-se, Ariadne, como uma advogada que vai me defender. Aí você tem que me defender perante um juiz. Aí você vai falar assim para o juiz, olha, por um lado, eu estou sendo acusado de ter esquartejado a minha esposa. Não tenho ideia nenhuma para fazer isso, tá? Estou dando um exemplo, vocês já vão entender. Aí você, como advogada minha, vai falar assim, doutor, excelentíssimo, majestoso, magnânimo. Por um lado, ele é inocente, porque ele nunca teve coragem de fazer nada contra a esposa dele e tal. Por outro lado, é só um detalhe, olha o que eu vou falar agora, é só um detalhe. Ele, quando era pequeno, ele tinha uma mania de esquartejar todos os gatinhos da rua e pendurar a cabeça do gatinho esquartejado no portão do dono. Já era. Não dá, gente. Se eu vou defender, eu vou falar positivamente do começo ao fim. Se eu vou atacar, eu vou falar negativamente do começo ao fim. Porque essa forma que você está falando, Ariadne, né, como a gente aprendia dissertação argumentativa na década de 90 e 2000. Década de 2000. Agora já não dá mais, faz tempinho já. E a conclusão, citando o tema, sim, consigo tirar uma boa nota? Você vai ter que citar, na conclusão você tem que citar o tema, porque a conclusão do que não é Enem, que é o caso da VUNESP, ela é uma síntese do que você escreveu, então você vai ter que citar o que você escreveu. E ao contrário do que falavam antigamente, vocês devem ter aprendido assim, que na conclusão você precisa fazer uma frase de efeito, terminar a dissertação com pergunta. Cara, acorda, isso aí não existe mais há muitos anos, né? Cara, muitos anos, tá? Não coloca pergunta na dissertação argumentativa. Porque não é pergunta, gente. É característica do gênero crônica. Você conversar com o leitor. Então você não responde. Mas você até pode ter uma perguntinha lá que você põe, mas você tem que responder. Você não pode falar com o leitor. Falou com o leitor é crônica. Se eles acharem que é crônica, eles eram o seu texto por fuga ao tema, né? Ao tema não, ao gênero, né? Tá? Preciso preocupar com algo além disso? Sim, precisa. Aconselho que faça o curso, né? Não estou vendendo aqui e tal. Mas assim, é mais do que isso a cobrança atual. Provavelmente você deve ter aprendido a redação antigamente, e antigamente era mais simples a correção. Agora em concurso dá pra gente ter uma estrutura bacana, que não é difícil de fazer, e ela, para apto e inapto, ela vai funcionar. Com ela, os alunos meus já tiraram tanta nota máxima por aí, até na AFA, Academia de Força Aérea. Na FUVEST ainda não, mas 96% de FUVEST, para quem sabe o que é uma USP, é uma nota estratosférica, né? Então, eu falo, o que me interessa é que eles passem, né? Não sou daquele que fico caçando nota máxima, para ficar, ai, meu aluno tirou nota máxima. Não, meu aluno precisa ter passado.
E ele precisa saber que passou, o mundo não precisa saber que ele passou. Tá tudo certo, missão cumprida, boa sorte e boa vida nova. É por aí. Tudo bem esse pedaço até aqui, que é a coletânea, como é que usa e tal, bababá, bababá. Alguém tem alguma pergunta? Manda pergunta aí que agora é hora de pergunta. São quantas linhas? A dissertação argumentativa da VUNESP são 30 linhas, a folha tem 31. É uma folha boa de linha, o Enem é horrível a folha para escrever, tá? Ela tem um bom espaçamento entre as linhas e a linha tem 17,5 centímetros. O Enem tem 17, a VUNESP cada linha tem 17,5 e a FUVEST tem 18, tá? Pode fazer 25? Pode, mas é um mínimo 25. Não desconta ponto por linha, mas é assim, quando você faz uma redação menor, com certeza vai faltar conteúdo. Provavelmente você não tem tanto conteúdo, vai faltar a estrutura argumentativa, que é a parte da argumentação, que a conclusão em si ela é pequena, vai ter 4, 5 linhas, a introdução vai ter 6, 7. O que mais vale nota é o desenvolvimento, que o desenvolvimento é a argumentação. E se a dissertação é argumentativa, o que vale mais nota é o argumento. É a mesma coisa do hambúrguer, você compra o hambúrguer pelo quê? Pelo pão ou pelo recheio? Pelo recheio. Então o que vale mais ponto numa redação é o recheio. Tá? A VUNESP tem 4 critérios. Tudo bem? Então já eu mostro para vocês os critérios e eu com mais bacon. E eu já mostro para vocês o que ela cobra assim por alto. Tudo bem até aí? Mais perguntas? Manda lá, enquanto eu tomo água aqui. Nas argumentações tem quantas linhas por parágrafo? Olha, quer anotar aí, anota. Uma média boa de quantidade de linhas por parágrafo, introdução, primeiro parágrafo de argumento, segundo parágrafo de argumento, que é o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, numa VUNESP, vai ter em torno de 7, 8, 9, 5. Tá? 7, 8 e 9, né? Vai dar uma média aí de 7 mais 8 mais 9 mais 5. Dá quanto? Pessoal da matemática aí? Preguiça de fazer conta. 7 mais 8 mais 9 mais 5. 29. Entendeu? Dá. Ah, mas se eu fizer com 27, dá? Dá, não tem problema. 25 é o mínimo, tá? É o mínimo do mínimo. Não me façam com 20, 21, porque não vai dar apto. Tá? Mas para fazer isso, técnica. Não tem outra coisa, não é inspiração. Esse negócio de que redação, dissertação argumentativa é inspiração, não é. Não é. Não é um texto inspiracional. Eu já escrevi livro com os meus alunos, eu já escrevi livro meu. Então, assim, escrever livro, dependendo do livro, é inspiracional. Dependendo do livro, também não é. O cara é engenheiro, ou a mulher ela é uma jurista. Ela vai escrever o texto, não é por inspiração. Texto poético, como o texto jurídico, não dá, né? Não, né? Já pensou? Estava o réu andando pelas brumas da madrugada. Paranapiacaba, né? Para quem já foi conhece, né? Quando aquela neblina da noiva de Paranapiacaba o açoitou, levou o seu juízo de valor, quando de repente ele enfiou uma faca no estômago daquele outro transeunte. O silêncio tomou conta da madrugada. Mano, para de tirar meio sereno, para de ouvir o Uruano, né? Fazia assim, para, não é. Tá? A dissertação argumentativa é um texto objetivo. Claro que vai ter alguma coisa um pouquinho subjetiva ali, vai, porque a gente tem essa característica, né? O ser humano tem isso. Mas a correção em si, ela procura objetividade, tá? O que mais? Manda mais pergunta aí. Nada? Todo mundo aí de boa? Então vamos aqui, ó. Vamos continuar aquele documento da VUNESP aqui, ó. Veja. A banca examinadora Fundação VUNESP leva em consideração a avaliação do critério B, tá? Que é o conhecimento de mundo dos candidatos. Tá vendo que eu falei sobre conteúdo externo que não está na coletânea? É sobre isso, esse item aqui. Contudo, é muito importante que o repertório utilizado, que é esse conteúdo que você traz de você, do seu conhecimento e não da coletânea, estabeleça uma relação consistente com o tema abordado. Por isso que eu falei para vocês, não adianta mais ficar decorando coringa.
Ah, esse repertório aqui dá para usar em todo texto. O homem é o lobo do homem. Aí o tema é sobre se o uso da internet hoje está fazendo as pessoas ficarem mais doentes. O uso da internet está fazendo pessoas ficarem doentes. Nessas palavras, 8 palavras, tem homem? Não. Tem lobo? Não. Então, para a banca, não tem pertinência. Não é uma relação consistente. Em compensação, se você trouxer uma informação que você viu em algum jornal, não importa o jornal, mas você coloca lá o nome de um jornal, tá? De que os casos de depressão, né, por uso da internet, por excesso do uso de tela, ou o contrário, que é a ansiedade por excesso do uso de tela, que chama nomofobia, tá? Que é a pessoa que não consegue ficar longe da tela, estão aumentando drasticamente, tem tudo a ver com o tema. Então, isso é uma relação consistente com o tema abordado. Entenderam? Então, todo o conteúdo que você traz do mundo externo tem que ter relação direta com o tema. Combinado? E principalmente uma das palavras do tema, né, vão acabar aparecendo nesse conteúdo externo. Isso é normal. Se alguém está fazendo alguma pergunta, eu já respondo. Tá bom? E contribui efetivamente para a defesa da tese adotada pelo candidato. Essa contribuição para a defesa, ela vai aparecer na estrutura do parágrafo de desenvolvimento que vocês vão estudar. Entendeu? Porque senão, o que você também não pode é fazer no texto uma lista de fatos. Por um lado, o jornal publicou não sei o que da nomofobia. Além disso, existe um livro sobre o dilema das redes. Não. E também existe um filme sobre, sei lá, o menino que se matou por depressão, pelos pais terem tirado a tela dele. E também tem uma música do Gilberto Gil, que não vou fazer meu website, não sei o que, ele tem uma música que tem a ver com a internet. Cara, não adianta ficar fazendo lista de fatos, lista de citações, isso vai levar a sua nota a, cara, entre 40% e 50% da nota total. E como eu falei, como um de vocês é apto e inapto, eu acredito que o apto seja 50% para cima. Tá? Então, não adianta. É isso aqui, ó. Leia agora comigo. Ó. A mera referência a pensadores, obras ou teorias não garante uma nota alta nos concursos públicos da Fundação VUNESP. Ao contrário, a redação será penalizada quando esse repertório não estiver devidamente concatenado. Ou seja, quando você não sabe o que fazer com ele. Você cita, mas você não fez nada com aquilo. Então, não adianta. O que fazer é o que você tem que aprender no desenvolvimento, que você cita uma informação e o que você faz com ela. Você não pode só citar, tá? Porque senão vira lista, aí não adianta nada. Tá? Concatenado com o tema abordado e com a tese defendida. É isso. Não funciona. Se você só citar, não funciona. Não quer dizer nada. Por isso que não adianta ficar decorando nada. Tá? Você tem que confiar naquilo que você conhece. Ninguém aqui é criancinha que é uma tábula rasa que não tem nada ainda escrito. Todo mundo tem conteúdo, né? Ó, não é necessário elaborar conclusões com proposta de intervenção. A FUNESP não gosta, mas existe uma forma de conclusão muito simples que eu ensino, que você só faz uma síntese do seu texto e sem ideias novas. Não pode colocar ideia nova na conclusão daquilo que não é Enem. Não pode. Beleza? A conclusão do que não é Enem, ela só cita o que já foi escrito. Ah, mas falaram que isso perde nota. Ah, então tem que tirar as notas dos meus alunos que já tiraram nota máxima em FUNESP aí. Então, vamos lá. Tá? É o que eu falo. Muita coisa do que eu falo é pela correção que eu faço há muito tempo. Muita coisa do que eu falo é pela experiência das notas dos alunos do concurso ou vestibular. Tá? Agora, isso aqui que a gente vai entrar agora. Beleza? Eu já volto aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Já falo, já. A gente vai... tempo mais ou menos para fazer a redação. Anotem aí, quem quiser saber, anotar. A intervenção, Maria Ângela, é você fazer uma proposta de solução do problema. Entendeu? Tipo, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí a pessoa, no último parágrafo, tinha que colocar alguma ideia do que fazer para diminuir esse problema. Isso é uma intervenção. Intervenção é uma proposta de ação. Beleza, Maria Ângela? Bom. Tempo mais ou menos para fazer uma redação. É o seguinte, a redação você vai ter que gastar até 1 hora para fazer o rascunho completo, ou seja, ler a coletânea,
montar um projeto de texto, montar cada parte do texto, que são 4 partes, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Para esse processo de rascunho, 1 hora. E depois meia hora para você passar limpo. Por isso que a caneta precisa ser boa. E a caneta de vocês é sempre preta, né? Que é normal. Deixa eu ver se a minha está aqui. Eu sempre mexo nisso aqui. Ah, tá aqui, ó. A melhor caneta para fazer concurso e fazer redação e tal é aquela Pilot, essa aqui, ó. Porque ela não borra, ela é translúcida, né? Ela é transparente, na verdade, né? Beleza? Porque a outra, aquela Bic que tem a parte aqui, ó. Tem a parte laranjinha, essa aqui alguém pode encrencar, tá? Tá vendo? Dá pra ver o laranjinha aí, né? Essa daqui que é melhor. Existe também a Compactor, que é essa daqui, ó. Só que aqui eu vou mostrar uma vermelha, tá? A Compactor é boa. Ela é muito leve para fazer. Bic é uma porcaria, tá? Aquela Bic tradicional, a ponta dela ela é enroscada. Como eu corrigi muita redação na vida em papel, eu sei muito bem o que é caneta, né? Eu gastava uma caixa de caneta por semestre, tá? Eu já falo já, Gabriela. Então, assim, a Compactor é boa, mas ela vai criando aqui na ponta um borrão de tinta. Então ela acaba sujando a sua redação e pior é quando você vai fazer o gabarito e passa a mão assim, ó, e ela faz aquele borrão no gabarito. Você vai perder questão. Então, Gabriela e todos, e todas aí, eu indico essa caneta para fazer concurso, vestibular, qualquer coisa. Porque ela tanto é boa para você passar limpo, porque a ponta dela é muito molinha, assim, no sentido de que ela desliza bem, quanto ela é boa para espessura, porque a Bic tradicional, nem tenho aqui, a Bic tradicional ela é muito grossa, ela atrapalha na hora de escrever. A marca dela é Pilot, só tá escrito isso. Não, não é Bic, tá escrito aqui, assim, ó. Tá vendo? É um prateado, é Pilot. É Pilot. P-I-L-O-T. Tá? Ela não tem a espessura, é P-I-L-O-T BP, acho que traço S. É, isso aqui, ó. É a espessura de 1.0. É porque eu tenho a de 1.6 e tenho a de 0.7. Ah, essa aqui eu nem sei se é 1.6, 1.7, 1.5, 1.4. Acho que ela é de 1.0 essa daí. Essa aqui é 1.0? Essa aqui tá escrito 8, acho que BPS. Ah, então ela é 0.8. Essa aqui tá escrito 8P-S, é uma coisa assim, tá? Ela é 0.8 essa daí. Cara, perfeita. Entendeu? Quando eu corrigi a redação em papel, é claro que eu não comprava essa porque ela é muito mais cara. Mas para fazer um concurso vai ter uma só e ela não falha, não vai dar problema, falhou. E aí você leva uma caneta mais comum preta também para fazer, se caso ela falhar. Mas, cara, eu já corrigi muito texto com ela também e vi que ela funciona muito bem. Então é uma indicação interessante. Sobre o tamanho das linhas já falei. Compactor é boa também. Com o tamanho das linhas, na quantidade de linhas. Compactor é boa também, só que Compactor ela vai criar uma borrazinha na ponta. Se você usa essa ponta borrada, né, com essa borra, né, um pouquinho de tinta que fica acumulando ali no seu gabarito e depois passa a mão assim, ó, cara, vai borrar, você vai perder questão. Eu não aconselho. Tá? O que mais? Já respondi. O tempo de fazer a redação também já respondi. Pilot 8PS, é isso mesmo. Caneta esferográfica 07, preta, tinta preta. É que realmente eu indico para todo mundo que eu acho melhor. Tanto é que você viu que a minha é nova, assim, ó, eu não uso, eu só uso para indicar. Eu praticamente não uso essa caneta aqui. Fica aqui para indicação. Eu tenho Compactor também para correção, né, que é legal, funciona bem, porque é corrigir provas às vezes e tal. Eu também trabalho em colégio. E eu então uso a Bic laranjinha lá, que é legal também. Mas a Bic tradicional é muito ruim. Muito ruim. Para fazer gabarito... Alguém aqui já passou por isso? Você foi usar aquela Bic tradicional, e aí você foi fazer o gabarito e ela não fechava a bolinha no meio. Ela não fecha, cara. Como é que conseguiram fazer uma caneta que não fecha o gabarito no meio? Para quem não entendeu, é assim, você tem a bolinha. Aí a gente começa fazendo o gabarito, preenchendo a borda e vai fechando, né? Cara, quando você chega no meio, a Bic tradicional, ela não pinta o meio, não sei como conseguem. Agora, essa caneta Pilot aqui não tem problema, a Compactor também não, mas tem o detalhe do borrão que cria. Tá bom? Mais alguma pergunta? Manda aí, que agora eu vou falar de texto, modelo de texto. Puxa vida, isso é um horror. Eu falei que ia até às 9, a gente fica até umas 9h30, tá, gente? Beleza? Que acho que vale a pena, né? O bate-papo aí. Tá? Eu perdi o tempo da prova. Olha,
Sobre tempo de prova, você tem que treinar a fazer a redação com tempo. E também tem que treinar. Uma dica que eu passo para todo concurseiro, eu passo para vocês. É assim, ó, e para alunos também de vestibular, é um concurso. Só que a diferença é que o vestibular, o concurso é para você gastar dinheiro. Né? Vai gastar pagando faculdade ou morando em algum lugar. E o concurso você faz para ganhar dinheiro. Então, assim, são concursos, tá? Agora, a questão do tempo de prova, você tem que fazer assim, ó, vai lá auditar, veja quantas horas você tem de prova. Você vai tirar 1h30 para fazer a redação e você tem que treinar isso também. No curso também eu falo sobre essa questão temporal. E aí você calcula quantos minutos você tem fora do tempo da redação. Tira meia hora para o gabarito, é o tempo que você tem para fazer a prova. Divide pela quantidade de questões, você sabe que você vai ter que gastar, por exemplo, até, sei lá, 3 minutos por questão. É a média, tá? De concurso público é por aí. 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 por questão. Professor, mas lá eu não tenho relógio. Mas quando você for treinar, fazer exercício, você tenta já começar a mentalizar que aquele tempo tem que começar a ser treinado para não se perder, tá? 1h30 de redação. Era isso, professor. Bastante, 5 horas de prova. Quantas questões vão ser a prova de vocês? Vão existir na prova de vocês? 70? 5 horas de prova? São 5 horas de prova, 70 questões e a redação, é isso? Tá. Então, isso. 5 horas de prova, você vai ter 3h30 para fazer a prova. 3h30 tira meia, você tem 3 vezes 6, 18, 180 minutos por questão. Ó, 180 minutos por questão dividido por 70 questões. 2,5. É a média de concurso. Beleza? É que hoje não dá tempo de eu ensinar a técnica do x-bola quadrado, que eu inventei também para fazer para você fazer a prova sem se perder no que você já fez e o que você não fez. Por quê? Eu inventei isso faz tempo, ainda era no Unicursos em que eu estava. E aí a pessoa falou, eu me perco na prova, não sei o quê. Aí eu tenho fé, não tenho vergonha de ter fé, acho que Deus mandou uma iluminação. E aí eu inventei a técnica do x-bola quadrado, que ela mapeia a sua prova. Porque, por exemplo, com certeza todos aqui, eu inclusive, né, porque eu já fui concursado, mas eu não estou aposentado por aquele concurso, você fez a prova, você voltou, foi revisado. O que você revisou, você mudou a alternativa e a sua primeira estava certa. E a segunda estava errada, você perdeu a questão. Então isso é bem complicado. Na CESP, pior ainda, porque quando você erra, né, você perde uma certa, tem aquela correção horrível deles lá, que eu acho um absurdo aquilo, mas enfim. Tá? Então assim, a Federal de Santa Catarina tinha essa técnica, mas tiraram, faz tempo já. A Federal do Paraná também tinha esse negócio de quantas certas você somava, era uma loucura, cara. Agora não, a BCDE vai embora, gabarito normal. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Senão eu volto ali para aquele pedacinho final ali, que é essa questão dos textos prontos, tá? Beleza? E aí o critério, né? Do que a VUNESP mais ou menos cobra e tal, pra gente ter esse papo inicial e para vocês me conhecerem também. Beleza? Então vamos lá, continuando então aquele documento. O que a VUNESP fala sobre texto modelo pronto? Ó. Então vocês vão achar na internet muita gente com esse tipo de propaganda. Modelo pronto para qualquer tema da VUNESP. A pessoa toda feliz do lado, claro que eu não vou expor a pessoa e tal. E o modelo pronto é isso aqui, ó. Não é o que eu ensino, tá? Se é isso que você quer, vai com Deus. Você vai pagar R$10 lá para a mulher lá. Só que você não vai passar com apto. Ou apta, não vai. Modelo pronto é isso aqui, ó. Você encaixa o tema. O texto não é seu, percebe? Ó, o texto está com conteúdo pronto. Exatamente como está isso aqui. A Constituição Federal, documento jurídico mais importante do país, prevê que seu artigo... Mas o tema era sobre aborto, tá? Beleza? Aborto. O direito a... sei lá, a escolhas pessoais. Até tem a ver um pouquinho com aborto. Mas pior é quando a pessoa nem isso põe. Como inerente... ou então a pessoa põe assim, ó, o direito e o dever social como inerente a todo cidadão brasileiro. Quer dizer que isso não tem nada a ver com tema nenhum. É genérico, concorda? Se eu tirar da redação, vai fazer diferença para o aborto? Não. Então a gente sabe que isso é um texto genérico. Ó, com quanto... Mano, vai estudar o que é com quanto, meu amigo. Tal prerrogativa não tem se reverberado com ênfase... Olha como é que é uma encheção de linguiça, cara. Na prática, quando se observa o aborto.
É só aí que aparece o abortamento. Dificultando deste modo, e não é deste modo, é desse modo, vai estudar. Eu sei de quem é esse texto aqui. Não vou falar o nome, não. É uma figura aí que ganha dinheiro vendendo esse tipo de coisa, tá? Mas tudo bem, né? A universalização desse direito social tão importante. Diante dessa perspectiva, faz-se imperiosa a análise dos fatores que favorecem esse quadro. Tá vendo como o texto é decorado? É genérico. Se eu falar violência contra a mulher, encaixa? Encaixa. Ai, que maravilha. Então não precisa saber escrever. Olha, que triste notícia que eu vou dar agora. Veja o que a própria VUNESP fala disso. Ó, serão anuladas as redações em que seja identificada a predominância da reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. Que pode acontecer assim. Eu crio um modelo de conteúdo pronto para todo mundo e todo mundo que é meu aluno estuda aquilo e faz. Se eu tiver 1000 alunos, são 1000 redações no concurso iguais. Eles vão identificar, cara. Quem é pro corretor profissional, depois de uns anos de correção, você fica muito traquejado, entendeu? Então não dá, gente. Não dá para enganar, tá? Ó, a predominância de reprodução de modelos será identificada por comparação entre modelos disponíveis e agora existem aplicativos, né, que identificam isso. Até eu vi hoje, eu ia até tirar um print e não tirei. Antes desta aula aqui, eu vi que as universidades estão usando, acho que é Turitive, uma coisa assim. É de fato uma ferramenta de IA, não é o ChatGPT, é uma ferramenta de IA para descobrir plágios. É um texto que não é seu, você concorda que aquele texto não é seu? Você só encaixou o termo, o texto não é seu, tá? Então a comparação entre modelos, fontes de acesso público, bem como a comparação entre as redações apresentadas pelos candidatos. Então é aquela história de um professor inventar um modelo e passar para todo mundo, quando evidenciada a utilização de um mesmo modelo. Ademais, também serão penalizadas com redução de nota nos critérios B e C, redações que, embora não sejam predominantemente copiadas, quer dizer, você copiou só a introdução, o resto é seu, apresentem trechos reproduzidos de modelos prontos. Aqui não passa de 60%. Viu? Alguém aqui já estava com essa vontade muito forte de eu vou comprar uma redação de modelo pronto e vou me dar bem. Na VUNESP não dá. Nem no Enem dá mais. Tá? Não dá mais. Infelizmente não dá mais para quem vive disso, para quem vende isso. Eu nunca trabalhei dessa forma. Eu trabalho com estrutura, que é uma estrutura lógica. Do mesmo jeito que quando você vai fazer um soneto, você tem que seguir uma estrutura, certo? Alguém aqui já escreveu um soneto na vida, você tem uma estrutura para seguir. Se alguém aqui é jornalista, você precisa seguir uma estrutura para fazer uma notícia, né? Com lead, corpo de texto, né? O que, quem, quando, como, onde, porquê. Você vai fazer uma crônica, você precisa conversar com o leitor. Então existem características, entendeu? E eu achando que o texto coringa ia me salvar. Ainda bem que eu vim para esta aula. Ainda bem mesmo. Eu sinto que assim, muita gente me procurou, passei, né? Vou falar hoje sobre muitas coisas importantes, né? Que eu posso falar, não preciso. Só vou falar no curso. Não é isso. A minha ideia é ajudar também. De repente a pessoa nem pode fazer o curso, mas já vai levar conteúdo que vai ajudar, né? A ideia é essa. Quem quiser fazer, vamos lá. Por falar nisso, pessoal, o curso lá na Hotmart está com preço com 2 parcelas de juros, né? E eu vou mudar aquilo, eu vou acabar tirando da Hotmart. Então, se alguém aqui já comprou, depois a gente desfaz a compra, aí você faz uma compra para pagar em 10 vezes sem juros, tá? Vai ser um pouquinho mais caro só, tipo 590 e 10 vezes de 59, com as 14 redações e tal. Eu já vi isso aí. Eu vou ganhar menos dinheiro para ajudar mais pessoas. Olha o que eu estou fazendo. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque ele é tão bonzinho. Eu sou nada. Se eu ficar 3 dias sem tomar banho, eu vou feder igual a todo mundo. Mas como eu vi que muita gente chegou a falar isso para mim, eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Deixa eu ajudar, né? Entendeu? Deixa eu ajudar. Tá? Então eu vou fazer isso aí. Porque eu sei que não é um curso que... Tem curso de R$10 na internet, cara. Mas é o que eu falo. Um curso de R$10, será que a pessoa tem 35 mil textos nas costas? Será que a pessoa tem 28 anos de carreira? Será que a pessoa tem 10 anos de curso próprio? É complicado. Então não é se achar, é porque é esforço mesmo, gente. Beleza? É esforço mesmo. E assim, eu não tenho medo de estudar e também não tenho receio de ajudar.
Então eu vou fazer isso para todo mundo. Eu não consegui mexer nisso ainda, né? Porque vocês viram a correria, né? Saiu o edital, todo mundo me procurou. No sábado o Hotmart estava me dando um banho para conseguir publicar alguma coisa lá para poder vender. Aí no domingo eu pesquisei. Na segunda-feira eu falei com outra plataforma, que aí o pessoal me procurou e falou: poxa, professor, mas 2 parcelas de juros é uma taxa muito cara. Eu falei: eu sei. É que tipo, vocês já mexeram com o Mercado Livre? Você compra um equipamento de R$1.000. Aí você vai parcelar. Claro que o comprador joga o juro pro comprador. Aliás, o vendedor, né, que joga o juro pro comprador. No meu caso, eu não vou fazer isso. Eu assumo o juro ali, 10 sem juros, vamos embora. Agora, lá você paga também 2 parcelas de juro. Então é assim, você paga R$1.000 ou 12 de 100. Entendeu? Então é como se você divide isso em 10 e faz 2 parcelas a mais. Na Hotmart está a mesma coisa. Então já estou avisando agora. Avisem para todas as pessoas que estão interessadas. Mas poxa, né, a taxa de juros é muito alta e tal. Então amanhã, de manhã, não sei. Mas amanhã durante o dia, assim, até o fim do dia, eu vou mandar também recado para todo mundo. Que eu vou fazer 10 vezes sem juros e quem vai assumir o juros sou eu. Beleza? Como eu falei, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou daquele que, cara, quando o divino fala na orelha, ajuda essa galera, minha gente, eu não falo, não vou ajudar não, quero dinheiro. Não, eu falo, eu tenho fé, não tenho vergonha, tu tem fé? E eu sei que Deus fala com a gente, só que a gente às vezes não escuta. Ele fala, só que a gente não escuta. E eu gosto de escutar. Então eu ouvi isso aí, eu falei, gente, tá bom, vai. Então eu vou ajudar todo mundo. Aí eu falei que eu ia pesquisar, né? Porque hoje é apenas quarta-feira. Aí domingo eu não consegui mexer. Segunda-feira eu falei com uma plataforma que eu já usei de cobrança. E vi que dá para passar o cartão sem juros. E aí eu assumo o juro e tá tudo certo, fica tudo bem. Tá? Então vai ficar... vão ficar, né, 10 de 59, se eu não me engano. Tá? Porque aí de 58 e alguma coisa passa para 59. É só por causa do arredondamento aí, não é nem custo a mais, tá? E o curso está no valor normal, no sentido do, como é que chama? Do preço que eu vi da galera, tá? Não está absurdamente caro. Aqui os muito baratos vendem isso que a Gabriela falou, que é o texto Coringa. Não dá, cara. Entendeu, né? Entendeu? Porque eu gosto de mostrar coisas realistas, que são as palavras da VUNESP, tá? Tem que saber que não dá, gente. Infelizmente não dá. E também saber que é possível aprender sim. Tá? Hoje eu tenho um aluno autista de grau 1. Tá? Eu não vou abrir aqui a conversa da mãe, mas a mãe me agradeceu. Ela falou, eu assisti a sua primeira aula ao lado dele, mas você não me viu. E você não sabia que ele era autista de grau 1. Eu falei, não sei, mas eu tenho 97 cursos de terapia, então eu notei que alguma coisa estava diferente. E aí eu caminho no ritmo dele. E aí deu muito certo. É um menino muito bacana. Entendeu? Então, assim, ajudem. Sempre que puderem, por favor, ajudem. Beleza aí? Então, se eu posso ajudá-los dessa forma, né? Tá? E eu não consigo abaixar o preço porque me perguntaram até. Eu falei, cara, eu estou dando... Você está comprando um curso. Outra, é um curso que você vai usar a dissertação argumentativa do que eu vou ensinar para qualquer concurso. Não é só VUNESP, acordem. Eu não ensino algo só para a VUNESP, eu ensino dissertação que ela serve no geral. Eu vou fazer um outro concurso. Aí você vem e só treina. Daí sim, cada correção R$50, porque eu mostrei para uma aluna ontem, que ela falou, nossa, eu quero. Cara, eu mandei 15 minutos de áudio para uma pessoa. Eu corrijo por áudio, não interessa a nota, interessa o que eu preciso falar para você arrumar seu texto. Entende? Mas na minha plataforma, né? Eu nem vou abrir a plataforma porque já vai ficar tarde, tá? Então na minha plataforma eu mando áudio, anoto lá, faço as anotações do que está errado e tal, beleza? Mas no caso dela ela pediu correção só pelo WhatsApp e tal. Então você está comprando o curso, mas ganhando 14 redações. Calcule 14 vezes 50. E eu tenho um cara que está treinando para fazer agora para oficial da PM, ele já é PM, né? Concurso interno. E só pelas redações corrigidas eu consegui ajustar o texto dele. Então eu fico muito feliz. Já aconteceu com uma aluna de São Paulo também, que foi aprovada na FUVEST só com correção, tirou 960 no Enem. Então assim, o cara se acha, não, eu trabalho bastante, me esforço bastante. Por isso que eu falo que eu tenho essa síndrome de panda, né? Que é a olheira aqui. Normal, segundo semestre é normal trabalhar 14 horas por dia. Como hoje, por exemplo, eu comecei a trabalhar 8 horas, tá? Então já são 13 e meia.
Tudo bem até aí? Então aguardem essa coisa da compra aí, que amanhã eu já resolvo isso e aviso todo mundo. Fala, Gabriela. Levantou a mão, diga lá. Professor, a gente pode esperar, assim, eu dei olhando algumas provas da PM, da ST Trans, a gente pode esperar aquilo numa prova do TJ? Mais ou menos? Como estrutura de tema e tema? Isso. Sim, a VUNESP ela é bem padrão. É aquela carinha mesmo, né? Bem padrão. Inclusive depois eu vou até falar com o pessoal do curso, assim, a gente faz uma comunidade lá. E assim, quem tiver provas de VUNESP de texto, que eu tenho. Aí, mas o que eu faço, eu falo para meus alunos de vestibular também, cara, se você pegou prova, manda para mim. Que aí eu pego todas as propostas de texto, monto uma apostila em PDF e mando para todo mundo. Ao invés de você ficar abrindo 70 provas, você abre um PDF com 70 temas. Muito mais fácil, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, gente, vamos nos ajudar. Tá? Então, você me manda tema, eu sei o que fazer, eu monto aqui uma apostila, uma cartilha. Ó, por exemplo, aqui ó, tem cartilha VUNESP. Quer ver? Ó? Curso 2025. Quer ver? Ó? Cartilha VUNESP. Aqui, ó. Ó. Isso aqui é de vestibular, mas também serve para treinar, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Ó, texto, 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 tema. Texto, 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 tema. Texto, 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 tema. Tô falando, a VUNESP tem a mesma cara. Tá vendo que são 3, às vezes 4 textos, ó. Aqui é o UNESP. O UNESP é um pouco mais difícil. Ó, 2, 3 textos e o tema. Depois 1, 2 textos e o tema, que foi que eu já falei sobre eles. E essa apostila aqui também eu uso quando eu vou falar sobre as estruturas do tema VUNESP. Beleza? Tá bom? As 14 redações. Tem gente que perguntou assim, até quando que vai poder ver o curso? Cara, até dezembro. Você entendeu? Porque eu não faço o curso para você precisar rever. Eu faço para você aprender. Ok? Depois, eu vou fazer uma prova tal, fiz seu curso. Beleza, treine. Agora, apareceu uma ex-aluna minha de 2021 que vai fazer de novo. Eu falei, no seu caso, porque ela ia fazer só correção. Eu falei para ela, no seu caso é melhor você pagar o curso, você vai gastar menos dinheiro do que você comprar as correções até lá. Tá? Então, se liga, né? Tá? E por que 14 correções? Porque a primeira e segunda semana ali, tá, eu vou passar exercício e tal, beleza? Mas você ainda vai ter 14 semanas para treinar uma redação por semana, é super suficiente. Beleza? Aí teve também gente que perguntou se eu não posso fazer um curso mais enxuto. Cara, assim, posso fazer. Isso aqui eu poderia considerar um curso, entre aspas. Mas eu sei a responsabilidade que eu tenho com cada um e eu sei o que eu preciso ensinar. Para quem viu o meu site, né, até a Rafaela falou ali, para quem viu o meu site, viu a quantidade de conteúdo que tenho lá. Cara, é o que eu falei, é você ter a redação, né, vai ter aula com alguém que está mexendo com a banca específica. Então, cara, se eu não ensinar tal coisa, a pessoa vai perder nota na competência tal. Se eu não ensinar tal coisa, a pessoa vai perder nota na competência tal. E eu preciso ensinar o que fazer para não perder a nota. É isso. Apesar de vocês serem aptos e inaptos. O critério, mais ou menos, né, bem por cima de uma VUNESP, é isso aqui, ó. Tema, contexto e coerência, coesão e modalidade. Quem não sabe o que é isso, é assim, ó. O tema é você usar todas as palavras do tema dentro do texto. Isso eu vou ensinar como fazer, como verificar, que é a técnica da verificação do X e tal. É você trazer os conteúdos externos com alguma palavra do tema, pelo menos, que eu já expliquei aqui nesta nossa conversa. Né? O texto é, sim, a estrutura dele inteira, dos parágrafos, para você não fazer aquele texto solto, que parece uma poesia em formato de prosa, né? Não é isso. Dissertação argumentativa não é isso. E a coerência é o que eu chamo de efeito cascata. Quer dizer, a informação da frente tem que continuar a informação de trás. Todo mundo se lembra aqui daquilo que eu falei, sabe? Você ficar citando um monte de filósofo. Quando você cita o segundo filósofo e não relacionou com o primeiro, você já perdeu a coerência do seu texto. Pelo menos naquele pedaço, e perde nota. Tudo bem? Basicamente é isso, tá? Explicando bem por cima. E também a coerência, para quem me perguntou, tem a ver com aquilo. Cara, se o tema para você é negativo, não dá para você fazer um parágrafo a favor e um parágrafo contra. Você tem que ter um posicionamento. O aborto, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Então eu vou fazer 2 parágrafos de defesa detonando o aborto. E isso é dissertação argumentativa. Eu sou a favor do aborto porque a coletânea me permite. Beleza.
Eu vou fazer 2 parágrafos de desenvolvimento defendendo o aborto. Eu não posso defender e atacar ao mesmo tempo, porque pela argumentação jurídica isso não tem como. Eu vou defender e atacar o meu cliente? Não dá. Lembra da história do gatinho lá no muro. No muro não, no portão. Tá? Coesão. Coesão basicamente é você saber conectar o texto, né? Mas dentro da minha técnica, até quem tem dificuldade com o uso de conjunção e vírgula também, que tem a ver com coesão também, você aprende não o texto pronto, mas a estrutura que já elimina bastante essa dificuldade do uso de conectores aí, tá? É bem interessante. E a modalidade todo mundo sabe. A modalidade ela se divide em 2 partes, eu acho que todo mundo sabe, se não souber aprenda agora, que são as regras gramaticais e a escolha vocabular. Isso é modalidade. Entendeu? Se você faz lá, nós fomos, nós voltemos e nós não sabemos o que escrever, você vai perder modalidade, né? Ei, tá louco? Olha ali, ó, esse negócio de aborto aí, o negócio é muito louco. Irmãos como na balai, tá pensando o que ainda sobre esse negócio, hein? Se tu queres fazer, faz. Se não queres, diz. Esse cara, escolha vocabulário aí, passou longe, né? Entendeu? Ah, mas eu posso ter algum regionalismo? Eu moro no Rio, eu moro não sei o quê. Pode, desde que não seja gíria, pode. Desde que exista na língua portuguesa, pode. Mas eu gosto de usar um monte de expressão em latim, porque eu já trabalho no judiciário. Na redação do concurso, não faça isso. Tá bom, gente? Falem comigo. Tô me sentindo sozinho, isolado. Professor carente. É isso. Beleza? Falei que ia fazer 1 hora só e fiz 1h30, mas espero que assim vocês tenham levado o conteúdo, né, de coração aqui, porque eu gosto de ajudar mesmo, acho que dá para perceber. Já deu uma noção do que a gente aprende, por que a gente aprende tudo aquilo, né? Quem não viu ainda, acesse meu site, né, o www.redaçãoexemplar.com.br, tá? Acesse aquilo. Veja por que eu tenho aquela lista de conteúdo, dá para saber que, cara, eu ali, sinceramente, eu sei o que eu estou fazendo ali, mas são 25 anos de carreira, são 35 mil textos corrigidos em 10 anos, que é bem pesado. Meu curso tem 10 anos também, né, porque é boa vontade, gente, é só você ter boa vontade com o seu próximo, o universo também terá boa vontade com você. Isso aqui não é um curso de autoajuda, mas é bastante uma realidade que eu vivo já faz tempo. Eu tenho meus percalços também. Se eu ficar 3 dias sem tomar banho eu vou feder também. Não tenho asa de anjo nem nada. Mas a gente, né, eu já tenho uma certa idade, eu tô com 54 hoje, né? E aí a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Muito agradecido mesmo, tá? Sábado eu fiz lá, não, sexta que eu anunciei meu curso, foi sábado. Aí domingo eu tava em depressão, assim, ninguém quer falar comigo, ninguém quer comprar meu curso. Cara, de repente começou a aparecer um monte de gente por todo lado aí. E eu gostaria muito de que todos estivessem aqui para ouvir essas dicas aí. E já são dicas bem, acho que bem valiosas, né? Acho que dá para usar muita coisa, né? E espero que vocês consigam lá pagar os 10 vezes sem juros. E deixa que eu me viro com essa questão do pagamento, tá? Ô, Dani, obrigado. Gabriela também, tá? Que não puderam comparecer. Tá? E eu queria até mostrar a plataforma para vocês também, mas aí lá no vídeo eu ponho, né, um vídeo de como que eu uso a minha plataforma e tal. Tá bom, gente? Que Deus abençoe todo mundo, muita luz no caminho, todo o meu coração, e que vocês alcancem o objetivo com esforço, como eu falei, né? Não cheguei assim a 25 anos de carreira sem esforço. E olha que ser professor no Brasil é pesado, né? A minha síndrome de panda, ela indica isso aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus aí. E qualquer coisa, é só falar comigo pelo WhatsApp que eu vou respondendo, tá bom? Tchauzão. Boa noite aí pra todo mundo.